Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento especial, nós vamos, nesta parte da liturgia, refletir na Palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias no texto da instituição da Páscoa, que se encontra em Êxodo, capítulo 12. Texto da Páscoa, capítulo 12. De Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo 12. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se essa família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vos comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja para sempre, ó Deus Altíssimo. Tu és o Todo-Poderoso, nos cobre com o teu sangue, Senhor, e nos proteja do destruidor, do devorador, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus Cristo, Santo, Filho do Deus Altíssimo, Santo Espírito Consolador, nos faz apropriar nesta manhã, meu Deus, da tua carne, a beber do teu sangue, Senhor Jesus Cristo, a nos proteger nele pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos proteja do mal, pois somente no teu sacrifício, Senhor Jesus Cristo, encontramos a remissão dos nossos pecados. Somente na tua ressurreição, Senhor Jesus Cristo, encontramos a esperança da eternidade. A obra verdadeira de salvação pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, visita por meio do teu Espírito Consolador, meu Deus, eu te peço, visitas a cada um dos que nos assistem pela plataforma do YouTube. Sejam tocados, visitados, meu Deus, que possam adquirir a fé no poder do Senhor Jesus Cristo. Derrama do teu sangue para a purificação dos pecados. Derrama do teu Espírito, meu Deus, para fortalecimento do teu povo, eu te peço. E para a iluminação daqueles que ainda não te conhecem. Em nome do Senhor Jesus, afasta todo o mal de nós, pois tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro, forte varão, redentor,
poderoso que nos protege de todo mal. E nesta manhã nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia começar essa mensagem com diversas introduções, mas vemos que a semana passada foi uma semana um tanto que turbulenta nas redes sociais, visto que alguns pentecostais, assim, os nossos irmãos, se levantaram e fizeram várias profecias acerca da visão simbólica dos cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros, e entregaram revelações, causaram as suas devidas implicações nas mentes dos ouvintes, e algumas pessoas ficaram tanto que atordoadas, ficaram tanto que afoitas. Eu não quero desferir juízo algum contra esses profetas, mas eu trago aqui um pequeno comentário, um breve comentário, de que nós temos que estar muito atentos a tudo que ouvimos e buscarmos o respaldo do que ouvimos nas Escrituras Sagradas. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele encontra respaldo nas Escrituras. Toda profecia assim entregue da parte de Deus, da revelação de Deus, para Moisés, se cumpriu da forma como Deus falou. É tão interessante que esses profetas que assim desferiram, entregaram esses recados de Deus, marcaram até datas, nos quais os cavaleiros andariam pelas ruas, e cadáveres estariam ali abatidos no meio das ruas, né? E muita gente ficou com medo. Fizeram até algumas paródias, alguns vídeos engraçados. 2 mocinhas andavam pela rua tarde da noite e um jovem lá fez um vídeo até que engraçado. As jovens saíram correndo e dispararam pensando que era o Cavaleiro da Morte que vinha ali sem falas, né? Então nós vemos que chegou o dia 30 de março e não ocorreu aquilo que alguns profetas falaram. Então aqui nós conseguimos identificar e ao mesmo tempo nos posicionar que aquilo que Deus revela para Moisés em Êxodo 4, em Êxodo capítulo 11, tudo que Deus revela para Moisés se cumpre. Deus está dizendo aqui no verso 12: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Nós vemos o cumprimento impecável, desde o momento em que Moisés é comissionado lá no Monte Sinai para ir até o Egito e cumprir a comissão de resgatar o povo de Deus. Tudo que Deus revela ali se cumpre. Todos os deuses, desde a primeira praga em que o Nilo se torna sangue, pois o Nilo era considerado o sêmen de Osíris, era uma divindade, se tornou sangue, foi derrotado com uma fincada do cajado de Moisés pelas mãos de Arão. Todos os deuses foram derrotados. Tudo que Deus revelou. Deus dá poder ao seu servo. Moisés, você vai na terra do Egito. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado seu. Lança no chão. Quando você chegar diante do faraó, esse mesmo sinal que eu estou fazendo para você aqui no Sinai, você vai realizar na frente do faraó, para que ele entenda que aquele que tem a serpente na cabeça não é Deus. Eu é que sou Deus. E quando Moisés ali lança o cajado, se torna uma serpente, esse sinal se repete na frente de Faraó. Se torna o cajado de Moisés uma serpente e devora as serpentes ali criadas pelos magos, magia negra da pesada, por Janes e Jambres, e a serpente devora a serpente dos magos. A mão leprosa, Moisés, Deus manda Moisés pôr a mão no seu seio e a retirar, e quando ele a retira, a mão está ali esbranquiçada com lepra. Deus diz para Moisés: eu vou realizar sinais de doenças, pestilências na terra do Egito, e os deuses da cura não vão curar ninguém lá, porque eu sou o Senhor, que abro a ferida e a fecho. Põe de novo a mão, Moisés. Ele pôs a mão, e a mão, quando ele retirou a mão estava curada. Então esse Deus que revela por meio da sua palavra, tudo que está escrito aqui nesta palavra se cumpriu.
Eu não me lembro o número exato, mas é cerca de 124 a 126 profecias que se cumpriram, dentre salmos e livros proféticos, se cumpriram ali na semana da Páscoa, na semana da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Os sinais proféticos que existiam em todas as festas judaicas se cumpriram, pois o Senhor Jesus Cristo foi crucificado numa festa de pães asmos e de Páscoa. Na mesma hora em que os cordeiros eram abatidos, o Senhor Jesus Cristo também foi abatido. O Senhor Jesus Cristo ressuscita numa festa de primícias. O Senhor Jesus Cristo fala: não saiais de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus cumpre a profecia de Joel e do Senhor Jesus Cristo. 50 dias após a Páscoa, na celebração do Pentecoste, o Espírito Santo é derramado. Os judeus se reuniam para celebrar a festa das colheitas e o recebimento do decálogo dos 10 mandamentos. E o Senhor, naquele mesmo dia, derrama o Espírito Santo para selar a sua igreja. Então existe todo um teor místico, simbólico, profético dentro das festas, no interior das festas, e nós temos que nos apropriar das festas. Numa Páscoa, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, numa festa de primícias. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o primogênito dentre os mortos. É uma garantia, assim como o ofertante em Israel antigamente ali oferecia seus primeiros frutos da sua lavoura como oferta movida. Era uma garantia de que ele receberia lavouras abundantes. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, é oferecido. Ele ressuscita e é uma garantia para nós. Somos uma extensão de crer que ele ressuscitou dentre os mortos. Lembra da grande colheita, no dia de Pentecostes, quando Pedro prega? Nós vemos mais de 3.000 homens assim contados se converteram com a mensagem da ressurreição dentre os mortos. O nosso Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Ele ressuscita sonhos e esperança. A doença, a pandemia, vem, traz depressão, sentimento de suicídio, desesperança, faz as pessoas perderem o foco. Mas a esperança de um reino perfeito, assim prometido pelo Senhor Jesus Cristo, vai se cumprir nas nossas vidas se nós crermos até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é coroa da morte, não. É coroa de vida. Não é premiação de derrota. É premiação de vida eterna, que não é nesse mundo, não se encontra nesse reino. O reino já está introduzido na tua vida. Que coisa maravilhosa, né? Essa breve introdução nos dá a amplitude, uma pequena superfície do que Deus revela em Êxodo capítulo 11 e Êxodo capítulo 12. Como eu disse, Moisés foi comissionado para ir à terra do Egito, assim resgatar o seu povo que passou 430 anos na terra do Egito. Vemos em Moisés um tipo humano, um homem limitado, mas capacitado por Deus para libertar o seu povo. Bem assim, o Senhor Jesus Cristo vem com essa missão efetiva de instaurar o reino, instituir um reino na terra. Através da nossa confissão de fé, o Senhor Jesus vem resgatar os homens dos grilhões, do pecado, e trazer para essa multidão assim resgatada a confiança que o reino não está mais aqui na terra. Nós somos libertos para a novidade de vida em Cristo Jesus. Agora regenerados, santificados, separados para uma novidade de vida, na esperança da imposição, da sua vinda gloriosa, da imposição do seu reino sobre novos céus e nova terra. Coisa maravilhosa. Deus foi derrotando nos encontros que Moisés e Arão tinham ali com o faraó. Deus foi revelando através das pragas, dos juízos contra os egípcios, algo maravilhoso. De certa forma, até a terceira praga, os juízos contra os deuses do Egito afetaram o povo de Deus. Aí nós entendemos que essas pragas afetaram o povo de Deus a princípio, para que também o povo de Deus
cresse que o Deus que Moisés pregava é o Deus verdadeiro, é o Deus do nosso pai Abraão, do nosso pai Isaac, do nosso pai Jacó. E depois as pragas vieram totalmente contra os deuses do Egito e contra os egípcios, os pagãos, que estavam de certa forma submetidos àquele faraó que se considerava Deus e que resistia ao poder do Espírito Santo. Bem assim, nós aprendemos uma grande lição, que Deus está desferindo os sinais. Deus tem agido com paciência. Deus quer, por meio dos juízos e dos acontecimentos maus que ocorrem nessa terra, querendo que cada um dos filhos de Deus não percam o foco da fé e que as pessoas do mundo, os incrédulos, venham temer a Deus. Venham reconhecer que Jesus é a salvação e a vida e que somente nele encontraremos ressurreição dentre os mortos. Mas muitos ainda estão cultuando seus deuses, seus bens materiais, as suas riquezas, as suas posições e as suas ostentações como divindade. Louvado seja o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está à destra do Pai. Algo de maravilhoso no capítulo 11, rapidamente, é que Moisés ainda está diante do faraó e imagine, talvez as pragas de juízo demoraram de 1 ano, talvez até 3 anos, não se sabe o tempo exato ou preciso, e talvez o povo de Deus visse os sinais do ocorrido do Egito, a magia, o ocultismo que era praticado para tentar impedir o juízo de Deus, e nada fazia efeito, a praga só cessava quando Moisés, o comissionado, o servo de Deus, clamava para que aquela praga cessasse. Para que os magos também se reconhecessem. Poxa, realmente nós estamos servindo os capetas errados, os deuses errados. Temos que servir o Deus certo. Nossos deuses que tanto servimos foram derrotados. Né? Deus está ali fazendo aquela exposição para que chegassem ao arrependimento. E o povo de Deus, de certa forma, via aquilo e poderia pensar: quando é que vai ocorrer a nossa libertação? Moisés vem aqui e fala sempre que vai mandar mais um juízo, vai mandar mais uma prova. Mas quando é que nós vamos sair? E nós vemos a revelação aqui no capítulo 11 de como será a saída. Deus vai dar em detalhes como vai ser essa saída do cativeiro egípcio. Deus revela para o seu povo. Não perca o foco, não perca a esperança. Que está no meu controle as situações do que está ocorrendo no mundo. Nada fugiu ao meu controle. Governantes perdem o controle, mas o Deus Altíssimo não perde o controle. Nosso Deus não é aquele que ganha no sufoco nos 3 minutos do segundo tempo, aos 43 minutos do segundo tempo. Não, nosso Deus nunca perde. Ganha a batalha, o jogo nos 43 minutos no sufoco. Nosso Deus sabe muito bem o momento exato de Ele estar agindo com o seu poder. Então não perca o foco. Aqui no capítulo 11 de Êxodo, ele dá os detalhes, né? E ele fala que ele vai desferir, ele vai permitir que o Abaddon passe pela terra do Egito e fira todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos que não tinham filhos haveriam de ser feridos pelo Abaddon, pelo espírito da morte, seriam ceifados. Mas havia necessidade do povo de Deus obedecer às orientações para que quando o Abaddon passasse pela terra do Egito, eles não fossem ceifados pelo destruidor. Obedeça a palavra. Nós vemos em Mateus capítulo 24, nós vemos em diversos ensinamentos do Sermão da Montanha, orientações do posicionamento, do alinhamento dos cristãos com a palavra de Deus, no que diz respeito à vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. O Todo-Poderoso virá com juízo, e no momento em que as pessoas não esperam, a vinda do Senhor Jesus Cristo é contrastada com o ladrão que vem para roubar uma plantação. O Senhor Jesus Cristo fala lá de 2 que estão trabalhando, uma será levada, outra deixada, estando 2 dormindo, um será levado, outro deixado, indicando que a todo instante devemos orar sem cessar, estar nos preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Virá num momento em que não se espera.
Mas ele nos deixa agir às cegas? Não. As profecias vão se cumprindo, a ciência está se multiplicando, o Evangelho está sendo difundido por essa plataforma em todos os idiomas e dialetos. As tecnologias se multiplicam. Hoje, qualquer fala, você pode ver simultaneamente acontecimentos, pronunciamentos, ações. Você vê simultaneamente com o acontecimento que está ali naquela região ou em qualquer parte do mundo, desde que se permita ser filmado. Vemos os avanços da medicina, o transhumanismo e tantas outras ações e procedimentos e descobertas que estão ocorrendo sobre a face da Terra hoje. É cumprimento de profecia. Temos que estar atentos a essa vinda do Senhor Jesus. E ele disse acerca da vida do iníquo, ele nos disse acerca da apostasia, do abandono da fé, o ecumenismo religioso, junções de credos religiosos, junção dos vários messias das religiões pagãs e esotéricas num só Cristo, para apontar para o anticristo que vai governar sobre a terra. Como eu disse, as festas judaicas, primícias, Páscoa, pães asmos, Pentecoste, tabernáculos, expiação, trombetas, são uma espécie de cronograma profético a se cumprir na vida do seu povo Israel, na vida do seu povo, a igreja, cumprindo a vontade de Deus. Assim como o povo hebreu foi liberto numa celebração de Páscoa, de um cativeiro de 430 anos, o Senhor Jesus pode arrebatar a sua igreja deste Egito mundano. Hoje, o Senhor Jesus, numa celebração de primícias, primeiro dia da semana, pode resgatar o seu povo deste mundo. Como nos diz Tessalonicenses 4, 16, 17, a voz do arcanjo ao soar de trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e nós seremos transformados em natureza imperecível, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O encontro será nos ares. O nosso Deus pode manifestar, como já manifestou grandes livramentos em dias de festas, de comemoração e celebração judaica. Esteja atento. Deus nos dá orientações que concernem a como devemos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor Jesus Cristo veja que Moisés aqui traz a orientação no capítulo 12, segundo a revelação de Deus. Veja que Moisés obedece em detalhes tudo que era necessário o povo de Deus fazer diante da última praga que seria desferida. O povo tem que estar posicionado, o povo tem que estar preparado como? Separando um cordeiro, um cabrito de 1 ano, sem defeito, separando pães asmos. A noite da libertação do cativeiro egípcio foi numa noite de pães asmos, que se iniciava no dia 14 de Abib, comemoração de pães asmos. Pães asmos e Páscoa se iniciavam juntas, praticamente, né? Os pães asmos se estendiam por mais 7 dias. Separar pães asmos, pães sem fermento, pois o fermento representava o pecado. Com ervas amargas, assar a carne deste cordeiro sem defeito, cordeiro perfeito, assado, não cozido, e sem nenhum osso desse cordeiro ser quebrado. As orientações de como isso deveria ser feito foram aqui descritas por Moisés, para que assim eles não escapassem da ação do devorador. E um detalhe muito importante: o sangue desse cordeiro que haveria de ser comido entre as famílias deveria ser passado na verga das portas para impedir o acesso, a ação do destruidor dentro das casas, pois todos os primogênitos assim seriam ceifados. Veja no capítulo 12 do verso 1. Vamos ver alguns detalhes. Não vai dar tempo de trabalhar todo o capítulo 12, e eu vou assim tomar, segundo a ação do Espírito aqui, alguns dos principais detalhes desta comemoração. Porque devemos comer o Cordeiro Pascual?
para que seja instituído um novo calendário na tua vida. Novidade de vida para a tua vida. A antiga vida tem que se passar. Um novo tempo tem que se começar na tua vida. Você já tem que começar a viver a eternidade comendo a carne do Cordeiro Pascual. Veja, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Imagine aqueles presos, talvez você já viu em filmes, né? O cara está lá dentro da cadeia, ele vai fazendo risquinho para contar, né? Vai fechando as semanas, ele fecha os risquinhos para indicar quanto tempo que ele passou dentro da cadeia, né? E ele ali vai fazendo a conta, porque a prisão traz sofrimento, mas ele quer manter a expectativa de ainda ter alguns dias de vida em liberdade. Imagine que o povo de Deus passou 430 anos. Começaram muito bem na terra do Egito, quando José era ministro da fazenda, economista, segundo homem mais importante da terra do Egito, e eles tinham o melhor da terra do Egito. Só que quão terrível foi que quando José morreu, nós vemos que o povo de Deus, os hebreus, como nos revelou, revelação verdadeira é que se cumpre, né? Ezequiel, lá no futuro distante, revelou que o povo de Deus estava se contaminando com a prostituição dos ídolos fornicários lá da terra do Egito. E por isso eles foram tornados escravos na terra do Egito. Então, a escravidão é consequência do apego aos ídolos, né? Tem gente que é escravo do smartphone, tem gente que é escravo das suas obsessões, do salão de cabeleireiro. Não estou falando que você tem que ser feia e mal arrumada, mas, né? Tudo com obsessão é algo a se pensar na vida, porque quanto tempo você aguenta ficar longe daquilo que você é tão apegado? Onde está o seu coração, está o seu tesouro. Seu tesouro está onde está o seu coração. E às vezes é uma obsessão tão grande, você não se deixa passar alguns minutos, desligar a sua mente, alguns minutos daquele objeto, daquela pessoa, ou talvez de um bem material, ou da obsessão da conquista para ter aquilo. Muito cuidado com os ídolos do Egito, muito cuidado com os ídolos deste mundo, ou os ídolos que às vezes aparecem diante de você quando você se olha no espelho. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo: eu me acho tão linda. Eu fico mais de 3 horas na frente do espelho. A pessoa se acha linda, se venera a si mesmo. Cuidado, Lúcifer também ficava se olhando muito no espelho. Pela sua vaidade e orgulho, do céu ele foi destituído. A rebelião surgiu em seu coração por conta do seu orgulho. Um novo dia, um novo tempo é instituído na sua vida. Coma o Cordeiro Pascual nesta manhã de Páscoa, para que um novo tempo seja instituído na sua vida, um novo calendário. Veja a outra orientação, no verso 12 e 13. Dizei a toda a comunidade de Israel, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Geralmente as famílias dos hebreus ali na terra do Egito cumpriram Gênesis 15 de uma forma impecável, porque vemos que Abraão é assim, ordenado por Deus para sair de dentro da sua tenda e olhar para o céu e ver um céu estrelado, uma escuridão terrível, onde só existia a iluminação das estrelas. Deus ali o incumbe de contar as estrelas, ou contar pela imaginação os grãos de areia da praia. É possível contar? Impossível, né? Bem assim as estrelas nós não conseguimos contar as estrelas. Bem assim a nação, os filhos de Abraão se multiplicaria. E até os dias de hoje, pela fé, nós somos amigos do Deus de Abraão, o Senhor Jesus. E é uma infindável multidão de adoradores do Senhor Jesus Cristo, do Deus Altíssimo. Eles se multiplicaram na terra do Egito, na terra de escravidão, ó, cumprindo mais uma vez, ó, a profecia que Deus revelou. Ó, a terra que eu prometi, que você peregrinou, que você demarcou,
vai ali ser a terra que eu prometi. Vocês vão crescer. Uma nação de ti vai se formar nessa terra que você demarcou, Abraão. Vocês vão se multiplicar, mas vocês vão passar 400 anos na terra estrangeira. Mas eu vou lá com meu braço forte resgatar vocês. Em Gênesis 15 já tinha a revelação de que Deus haveria de resgatar o seu povo. Ó, a profecia da Páscoa, lá em Gênesis 15. Eu vou tirar vocês de lá, vou trazer vocês de volta, tirar do Egito, trazer vocês de volta para essa terra que você demarcou. E aqui vai ser constituída uma grande nação. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. O Espírito do Todo-Poderoso vela pela palavra de Deus para a cumprir, porque Ele tem todo o poder. Então as famílias mais pequenas ali na terra do Egito tinham no mínimo 15. Eles estavam ali, ó, como coelhos se multiplicando, né? Tem uma orientação aqui para se tem uma família pequena, chame a família pequena para que todos possam comer um só cordeiro, ou seja, nada poderia sobrar desse cordeiro. Como eu disse, um espeto era introduzido no fundilho do cordeiro, o cordeiro sem defeito, sem mácula, de 1 ano, né, o cabrito, e todos deveriam comer e não sobrar nada. Se sobrasse, deveria ser queimado o cordeiro assado. Amém? Então vemos aqui que deveriam juntar as famílias. Veja algo de maravilhoso, né? Que Deus quer dizer aqui, né? Toda a família reunida comendo o cordeiro pascal. Oh, terrível, né? Nos dias de hoje, nós vemos a família tão desconfigurada pelo sistema mundano. Novos padrões de famílias diabólicos e satânicos estão sendo instituídos, né? Coisa terrível vem pela frente, coisa terrível vem para os que ficarem nessa terra, no reino do anticristo, do Deus andrógeno, que não terá o amor das mulheres, né? Daí se vê, porque Daniel viu que o Deus andrógeno não terá o amor de mulheres. Então imagina, unir-se-á o homem a seu pai e a sua mãe, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Deus criou o padrão familiar de homem e mulher, e formar a família, né? Imagine como serão as famílias no reino do anticristo, né? Então Deus quer que a família, aquilo que Deus instituiu, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Participem de comer a carne do cordeiro. Nessa manhã você tem que continuar perseverando e lutando. Nessa Páscoa eu quero a minha família reunida. Eu quero a minha família congregando, e você tem que continuar orando. Veja que quando houve a conversão do carcereiro de Filipos, onde Paulo e Silas sofreram ali a injustiça, Paulo e Silas cantavam louvores de adoração no sofrimento, e o louvor chegou ao ouvido daquele carcereiro. Deus abalou as prisões. As prisões, aquele chiqueiro que era uma cova lá embaixo, Deus fez aquela prisão tremer, os presos foram libertos, os grilhões quebraram. Com certeza Paulo cantava algum cântico da Páscoa, né? Os grilhões quebraram e Paulo e Silas ficaram libertos daquele tronco.